Olá, Shalom, Aleichem, a paz seja com todos, no nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Nós estamos aqui em casa, já no finalzinho do Shabat, e estamos fazendo um shiur especial sobre 7 preceitos antes da criação do universo. O Eterno fez 7 preceitos da criação do universo, fundamentais para o funcionamento do mundo. O mundo, ele não ia existir sem a Torá, sem o arrependimento, o paraíso, o inferno, o trono celestial, o Beit Hamidash em Yerushalayim e o Mashiach. Então nós vamos aqui, poucas palavras, explicar esses 7 preceitos do Eterno antes da criação do universo. Por exemplo, a Torá. O mundo foi criado com o propósito de estudar a Torá e cumprir as suas regras. O segundo, o Eterno criou a Tejuvá, o arrependimento. O arrependimento, se não fosse concebido o arrependimento, a Tejuvá, o mundo sem Tejuvá não existiria diante dos olhos do juízo de Hashem. Então a Tejuvá, ela foi criada como o segundo preceito da criação, o arrependimento. Imagine, sem arrependimento, sem a Tejuvá, todos nós pereceria diante dos olhos de Hashem, de Kadosh Baruch Hu. E ele também criou o paraíso, o Gan Eden, para assegurar a recompensa do justo. Agora, vale a pena ser justo nesse mundo? Vale. Porque se eu sou justo diante do Eterno, Ele vai me justificar. Eu vou estar no Gan Eden com o Kadosh Baruch. E Ele também criou o Gehinam, que é o inferno. O inferno é para os malvados, os injustos. Muitas pessoas querem ser injustas, então, e não querem ter Jeová, não querem se arrepender. Então, o lugar daqueles que não querem o arrependimento será o Gehinam, que é o lugar do castigo dos malvados. E o Eterno também criou o trono celestial da glória. Ele criou o trono dele, para que todo mundo vesse a glória de Hashem. E no 6º preceito, ele criou para habitar no meio de nós a presença divina, a Shekhinah, o Beit Hamidash. O Beit Hamidash, ele está em Jerusalém, em Yerushalayim, para que todos nós venhamos ter acesso ao Beit Hamidash, à presença divina. E falando do Beit Hamidash, olha que interessante. O profeta Isaías, ele disse assim, na montanha da casa de Adonai será estabelecida como a montanha mais importante. Então, quer dizer, o dono da rocha, onde está em Jerusalém, é a montanha mais importante. Existem colinas. Colinas são altares que são levantados nas congregações, comunidades, igrejas. Existem colinas. Receberá a consideração mais alta que outras colinas. Então, o Beit Hamidash, criado pelo Eterno na terra,
ele recebe mais alta consideração do que todas as colinas, todos os altares de todas as igrejas, todas as congregações, sinagogas. Porque o Beit Hamidash foi escolhido pelo próprio Eterno, para que a presença divina dele estivesse ali, para sempre. E todos os goim, todas as nações ocorrerão para lá. Olha só, todos os povos vão se voltar para Jerusalém. Todos os povos voltarão para Jerusalém. E no versículo 2, capítulo 2, versículo 3, fala assim: muitos povos, Isaías 2, 3, muitos povos irão e dirão: venham, subamos a montanha de Adonai, a casa do Elohim de Jacó. Então muitos povos, nações voltarão para Jerusalém. E ele nos ensinará os seus caminhos, andaremos nas suas veredas. Quer dizer, o projeto, o sexto conceito do Eterno de criar um lugar para a morada divina, que é o Beit Hamidash, em Jerusalém, é exatamente para que todos venham fazer a Tejuvá e voltar. Pois de Sion procederá a Torá e a palavra de Adonai de Jerusalém. E todas as nações que creem voltarão para Jerusalém. E o sétimo preceito, antes da criação do universo, o Eterno criou o nome do Mashiach, para que todo aquele que invocar o nome do Mashiach, do Messias, venha a ser salvo. Isso é muito profundo. Então, recapitulando os 7 preceitos do Eterno, que ele criou antes do universo. Ele criou a Torá, que é impossível o funcionamento do mundo sem a Torá. É impossível. Todas as leis que regem sobre a terra estão baseadas na Torá. Então é impossível viver sem a Torá do Eterno. É impossível. E Yeshua, ele é a própria Torá viva do Eterno. A Torá escrita e a Torá viva é Yeshua HaMashiach. Então é impossível viver sem a Torá. E o segundo preceito, recapitulando, a Tejuvá, o arrependimento. Diga de passagem que sem o arrependimento o mundo não sobreviveria. Todo mundo pereceria aos olhos do juízo de Hashem. E ele criou o arrependimento. E por isso que nós estamos no 6º mês de Elu, o 6º mês, nos preparando com orações, o Salmo 27, e fazendo a Tejuvá, o retorno para o Eterno. E o terceiro paraíso, Gan Eden, o paraíso concebido para assegurar uma recompensa para o justo. Quem são os justos? Aqueles que se esforçam dia a dia para guardar a Torá, que terão recompensa. Serão recompensados no Gan Eden. E aqueles que não guardam? Vamos lá. O Gehinam, a quarta criação, o quarto projeto, preceito do Eterno, quarto preceito, o Gehinam, que é o inferno. O inferno foi criado para os malvados, para castigar todas as pessoas malvadas. Aqueles que não aceitam a Tejuvá, que não aceitam a Torá, serão castigados, que não quer se arrepender dos seus erros. Porque é a pessoa que escolhe. Se a pessoa escolher, eu me arrependo. O ladrão lá no Calvário, ele não era Talmidim de Yeshua. O ladrão não era Talmidim. Ele era ladrão. Mas ele se arrependeu, ele aceitou, ele fez a Tejuvá lá no Calvário.
Junto com Yeshua ele fez a Tejuvá. Então Yeshua disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha que forte. Já os outros, o outro que estava ali também no madeiro, malvado, ele foi castigado, foi para o Guerrinã. Ele não recebeu, ele não entrou no paraíso. Então, o Guerrinã está reservado para os malvados. E o quarto, quinto, o trono celestial da glória do Eterno, que é o trono do Eterno. O sexto, Beit Hamidash, em Jerusalém, onde nós terminamos de meditar aqui no livro de Isaías, capítulo 2, que existe várias colinas, que são altares espalhados pelo mundo afora, mas a montanha da casa de Adonai será estabelecida como a montanha mais importante, que é o Beit Hamidash em Jerusalém, Baruch Hashem. Será estabelecida como a montanha mais importante, quer dizer, o Beit Hamidash, o sexto preceito do Eterno antes da criação, Beit Hamidash, que é o templo, é o lugar mais importante do que todas as colinas. E todos os goim voltarão para o Beit Hamidash. E muitos povos dirão, venhamos e subamos ao monte de Adonai. Quer dizer, a presença de Hashem está lá. Está em todos os lugares. Mas o Eterno criou um lugar específico para que todas as nações, todos os povos, venham, subamos a montanha de Adonai, a casa de Elohim de Yaakov. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos nas suas veredas. Isso é muito profundo. O Beit Hamidash, que o Eterno instituiu em Jerusalém, que é o domo da rocha que está ali. Pois de Sião procederá a Torá e a palavra de Adonai de Jerusalém, Baruch Hashem. E ele julgará as nações e arbitrará para muitos povos, Baruch Hashem. Então, se você quer, volte-se no caminho do Eterno, da verdadeira emuná do primeiro século, a verdadeira fé. Para finalizar, o Eterno criou o nome do Mashiach. Por que o nome do Mashiach? O nome do Mashiach, porque se nós obedecermos a Torá, fazermos a Tejuvá e invocar o nome do Mashiach, em nome do Mashiach, seremos salvos. Por isso que nós estamos aqui levando para as pessoas todo lugar que eu estou fazendo o trabalho de levar as boas novas, eu estou levando o pergaminho, estou ensinando as pessoas a invocar o nome do Mashiach, o nome verdadeiro do Mashiach, Yeshua HaMashiach, é o nome de Jesus em hebraico, Yeshua. E cada vez que nós pronunciamos o nome de Yeshua, confessamos 7 bênçãos sobre nossas vidas. Yahweh salvou, Yahweh libertou. Primeira, Yahweh salva e liberta. Segunda, terceira, Yahweh está salvando, está libertando. Quarta, continuará a salvar, Yahweh continuará a libertar. Quinta, Yahweh salvará, Yahweh livrará. Sexta, Yahweh me salva, me liberta. Sétima, Yahweh é a salvação. Então, o propósito do nome do Mashiach, os preceitos que o Eterno criou, é para dar oportunidade para todas as pessoas fazerem a Tejuvá e se salvar. Então, o objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Messias, do Mashiach. Portanto, o nome do Mashiach deve ser invocado para que haja salvação. No nome do Mashiach é que nós chegamos ao Eterno, Baruch Hashem. Isso é muito profundo. Então medita
desses 7 preceitos antes da criação. Depois nós vamos estar falando mais sobre o tema, vamos explicar com mais detalhe, passo a passo, porque tudo o Eterno projetou. Quando a gente vê lá no livro de Bereshit, que a terra estava sem forma e vazia. Então quer dizer, mas antes de tudo isso, o Eterno fez um projeto. Ele fez 7 preceitos antes da criação. Que o Eterno possa te abençoar e abrir a sua visão cada vez mais e fazer a Tejuvá e voltar para os caminhos das sendas antigas e voltar para Jerusalém. Que Yeshua HaMashiach possa ser o seu caminho para voltar para o Eterno. Shalom Aleichem, Shavua Tov, que o Eterno vos abençoe. Até o próximo estudo que nós estaremos fazendo sobre esse tema. Esse é um estudo muito profundo que eu recebi de um Roy lá do México. E nós estamos aqui desfrutando com você nesse Shabbat. Que o Eterno possa abençoar e Shavua Tov.